Se em algum momento você ficou com o pé atrás e com medo do teu trabalho estar em xeque devido à inteligência artificial, sinto lhe informar. Chegou. E chegou porque nessa semana a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, mostrou em seu evento tudo o que está vindo por aí. E nesse vídeo você vai entender tudo o que vai acontecer, quais são essas atualizações e como elas impactam diretamente no teu trabalho. Como você poderá utilizar também essas novas funcionalidades do ChatGPT para aumentar o teu nível de produtividade, ganhar mais dinheiro. Inclusive, eles vão oferecer um prêmio de $1 milhão para uma coisinha que eu já vou te mostrar. E só uma palhinha do que está vindo no vídeo. Eu criei um GPT, como se ele fosse um nutricionista e um treinador voltado para hipertrofia, e pedi para ele um treino de peito. Ele me deu o treino de peito com as imagens dos exercícios para serem realizados. Eu também criei um GPT, que é um conselheiro de direito penal, e alimentei ele com o nosso Código Penal brasileiro e pedi para que ele fizesse para mim uma defesa para um cliente que agrediu outra pessoa dentro de um bar, e ele me deu algumas informações baseadas nos artigos dos códigos penais. E mais do que isso, ele consultou jurisprudências na internet e me falou sobre como eu devo proceder essa defesa para o meu cliente. Antes, vamos só retroagir um pouquinho no tempo e lembrarmos que há menos de um ano, no dia 30 de novembro do ano passado, de 2022, lançava o ChatGPT 3. E já em março desse ano, lançaram o ChatGPT 4. Nesse momento, ele se torna a maior inteligência artificial do mundo. E nos 3 últimos meses, além de tudo isso que aconteceu, o ChatGPT aprendeu a falar, ouvir e ver. A última atualização dele permite que você crie imagens dentro do próprio ChatGPT. Agora, para você ter uma ideia do tamanho da dimensão que o ChatGPT tomou, 92% das empresas da Fortune 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, utilizam o ChatGPT ou os APIs da OpenAI de alguma forma. Eles estão atualmente com 100 milhões de usuários na plataforma do ChatGPT por semana. E o mais engraçado de tudo isso é que a empresa cresceu majoritariamente através do boca a boca, desse marketing que nós mesmos fizemos para ela. Então, o que acontece nessa atualização do ChatGPT e que me assusta de certa forma? O ChatGPT está expandindo. Ele será capaz de processar até 128 mil tokens. E o que são 128 mil tokens? É um livro de 300 páginas que você, além de toda a informação, todo o conhecimento que o ChatGPT já tem, você pode utilizar, subir um PDF de 300 páginas e treiná-lo para que ele dê respostas ainda mais assertivas. E a gente já vai entender qual é o tamanho do impacto disso na economia e em muitas startups. O ChatGPT, ele será todo integrado. Navegar na web, criar artes, você conversar com o próprio ChatGPT, pedir para ele analisar dados. Agora ele vai funcionar tudo ao mesmo tempo. Então o que pode acontecer? A partir desse momento eu teria a disponibilidade de perguntar para ele qualquer assunto recente, e a partir desta conversa de assunto recente, eu não preciso abrir uma nova aba e conversar com ele para ele criar uma imagem. Eu posso pedir para que dentro desse contexto que nós estamos conversando, ele crie uma imagem. E além disso, que junto com essas atualizações, ele trará voz. Então você pode criar, por exemplo, um vídeo completo só conversando com o ChatGPT, sem precisar sair da plataforma, sem precisar utilizar diversas abas diferentes, tudo dentro de uma mesma conversa com o mesmo contexto. E o que veio de tão assustador? São os chamados de agentes de inteligência artificial. O que é um agente de inteligência artificial? Agora eu poderei criar os GPTs.
GPTs são um GPT treinado por mim para dar as respostas e soluções que eu preciso. Um exemplo disso, como trouxe o Sam Altman, é ele treinando um GPT para que seja um mentor de startups. E o que ele faz? Ele insere ali um documento de uma palestra que ele deu sobre startup. Ou seja, ele pegou o conhecimento dele, inseriu no ChatGPT e a partir desse conhecimento, o ChatGPT agora vai trabalhar e pensar como se fosse ele. A gente já podia fazer isso, só que de uma forma bem rudimentar. Nós íamos alimentando uma conversa, dando caminhos para que ele se tornasse um assistente, mas quando a gente precisava mudar um tema, o assunto, aquilo geralmente se perdia. Talvez por causa de um bug, talvez por travar na hora. Agora isso não vai mais acontecer. Quero trazer alguns exemplos do impacto que isso causa em toda a economia. Eu vou pegar aqui um exemplo dos softwares jurídicos. Hoje existem imensas empresas de software jurídico. O que é a solução, geralmente, que essa empresa proporciona para escritórios de advocacia? Ela concatena todos os processos dentro desse software. Esse software é linkado com a agenda do Google, do advogado, por exemplo, e trará as informações para ele. Olá, hoje você tem uma audiência, aqui aconteceu um recurso dentro desse processo. Né? Dá uma olhadinha ali no que está acontecendo e ele vai facilitar, e esses softwares facilitam a vida do advogado que está ali à frente. Um software desse já substitui por si só muitos acadêmicos que vão fazer um estágio, por exemplo, vão começar a trabalhar ali. Só que agora existe algo muito maior. Porque além dessas implementações, quando se trata de empresa, a empresa pode contratar o modelo mais parrudo do ChatGPT, para que caiba muito mais coisa, ele dê respostas mais assertivas, o banco de dados dele seja maior. Então, eu quero te dar um pequeno exemplo aqui. Se hoje eu preciso fazer aqui um aditamento de contrato, uma rescisão de contrato. Hoje eu insiro meu contrato aqui no ChatGPT e peço para ele, né, sem mudar as cláusulas, tal, faça essa rescisão de contrato para mim. O que vai acontecer? Eu terei um GPT meu criado para fins jurídicos e eu posso pegar, por exemplo, um código civil, inserir todos os artigos dentro de um PDF, alimentar ele com esse código civil. Meu amigo, crie a petição baseados nos artigos do Código Civil. E aqui é um exemplo. Eu criei esse GPT como um conselheiro de direito penal. O que eu fiz? Subi um código penal para ele e mais algumas instruções aqui. E vou pedir para ele aqui, por exemplo, uma pessoa agrediu o meu cliente em um bar, ameaçou ele e sua esposa e quando veio e bateu no mesmo. O cliente se defendeu, meu cliente se defendeu e acabou causando uma lesão grave na cabeça, causada por uma garrafa. Parte contrária. Crie a petição inicial para o processo legal. Não, ele está agora buscando no conhecimento dele, no Código Penal, para ele embasar essa petição da informação que eu pedi para ele. Olha só, ele está falando sobre alegação de legítima defesa, que está estabelecido no Código 25 do Código Penal, no artigo 25 do Código Penal brasileiro, ao uso moderado dos meios necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem. Então, começamos a nossa petição, baseada no nosso Código Penal. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, número da vara criminal da comarca tal, processo número tal, nome do cliente, nacionalidade. Gente, isso faz com que a gente acabe com muita coisa mesmo. É muito trabalho burocrático que será extinto
por causa dessa plataforma. É claro que a gente precisa de um advogado, a gente precisa entender, assim como naquele primeiro vídeo que eu trouxe, ensinando a usar a IPRM, que era através de prompts, aqui a gente não precisa de prompts, aqui a gente pode, aqui na abinha de Create, darmos as informações que a gente precisa e o próprio GPT vai te ajudando a refinar e deixando cada vez melhor essas instruções para o seu GPT. Então, olha só que absurdo. Os fatos no dia do ocorrido, localizado no endereço tal, a vítima de agressões físicas e ameaças proferidas pelo nome do agressor, uma situação de injusta agressão, um ato de defesa própria da sua esposa, que também se encontrava em situação de perigo iminente, o acusado se viu compelido a usar meio disponível no momento uma garrafa para repelir tal agressão. Esse ato resultou em uma lesão na cabeça do agressor, conforme o artigo 25 do Código Penal. Então, despedidas, reconhecimento de legítima defesa, total absolvição do acusado das acusações que lhe são imputadas por não haver ilicitude em sua conduta e a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente o oitivo das testemunhas que presenciaram o ocorrido. Agora vamos pedir uma coisa aqui para a gente dar uma viajada e ver até onde vai. Crie uma imagem simulando o ocorrido. Ficou muito bom. Esse negócio é muito bom. E aí a gente pode ir mais fundo, como eu dei naquele exemplo inicial. Pesquise por jurisprudências online no Brasil sobre o tema para embasar ainda mais a petição. Ele está agora pesquisando jurisprudências na internet. E aqui está a jurisprudência. Contra sua integridade física, a obstrução faz reconhecimento mencionado exclusivamente de ilicitude à medida que se impõe nos modelos do artigo 25 do Código Penal. Pois é. Além disso, ele será integrado via Zapier com muitos aplicativos e esses aplicativos farão toda essa integração. Então, além de eu pedir para ele fazer uma petição, eu posso pedir para ele marcar o dia em que eu preciso fazer essa petição, o dia que eu preciso enviá-la, a notificação. Eu posso pedir para ele avisar para o meu celular para que eu mande uma mensagem. Eu posso pedir para ele organizar a minha agenda e avisar as pessoas, por exemplo, que eu não teria uma reunião só falando com ele. Eu vou abrir o meu celular e vou falar: por favor, mande uma mensagem dizendo que eu estou atrasado ou peça para remarcarmos e já mostre quais horários disponíveis eu tenho na agenda. Você terá um assistente, um agente trabalhando para você aqui do teu ladinho. Você achou que estava longe, na verdade já está acontecendo. E para que a gente vá um pouquinho mais longe, vamos supor que esse livro é um livro de nutrição. Eu pego um livro em formato PDF de 300 páginas, com vários artigos científicos dentro dele e treino esse GPT. Eu pego o que há de mais atualizado na nutrição e eu falo para ele: meu queridinho, agora você é um nutricionista e você precisa criar uma dieta específica para perca de peso para uma pessoa XYZ. Não pode ter dentro dessa dieta isso, aquilo, aquele outro, e ele faz muito melhor do que muito profissional. Você vai poder pegar conhecimentos estrangeiros e trazer para dentro do seu cotidiano através dessa inteligência. Você vai poder pegar, por exemplo, criar, além disso, uma rotina de treinos. Se você é dono de uma academia, eu vou dar, inclusive, 2 exemplos aqui, porque hoje a gente pode fazer isso através de prompts, né? Como tem um exemplo de um prompt que eu criei para criação de treinos dentro da academia. Ele faz variações de treino, de quantas séries, que tipo de treino vai ser. E esse aqui, que com a base do mesmo prompt eu criei para dietas. Eu vou poder fazer isso tudo dentro
do meu próprio GPT. Eu vou pôr ali o nome do aluno, o nome do cliente, do paciente, e ele, através dessa base de dados que ele tem e conhecimento técnico sobre aquilo, alimentado da fonte mais nova que existe, trazer todas essas soluções. E você que está pensando, nossa, mas isso aí vai ser muito difícil, a pessoa precisa ser um engenheiro, precisa ser um mega desenvolvedor para conseguir fazer. Não. Eles estão fazendo com que o ChatGPT te ensine a criar os GPTs. Você entra, põe os seus primeiros inputs, diz, eu quero que você seja um treinador, que você seja um nutricionista, que você me ajude, seja o auxiliar, eu sou um nutricionista, você será meu auxiliar. Essa é toda a informação com a minha base de conhecimento, como eu posso melhorar. E ele vai te ensinar a programar ele para ele ficar cada vez melhor, fazendo os seus ajustes finos. Só através de conversação, sem precisar digitar uma linha de código ou de prompt ou de qualquer outra coisa. Um grande exemplo que eles trazem é se você é um professor. Um professor ele precisa de um roteiro de aulas, né? Ele tem aquele roteiro pronto, ele tem que seguir, ele tem que ensinar cada ponto daqueles durante um semestre. Ele pode subir algumas aulas que ele tenha preparado, que ele tenha pronta para dentro da plataforma e pedir para ele, a partir de agora, você criará uma aula nesses termos, só que sobre o assunto X. Você pode subir uma matéria sobre o assunto X e pedir para ele fazer. Então, meus caros professores, a vida de vocês ficará muito mais fácil. Além disso, o Canva terá integração nativa com o ChatGPT. Você pode pedir para o ChatGPT criar a sua arte, dando todos os parâmetros para ele. Ele cria já o design prontinho, do jeitinho que você quiser, e você simplesmente abre e termina de fazer o design da forma que você achar melhor. E agora existirá uma Play Store, uma App Store para aplicativos GPTs dentro da plataforma da OpenAI. Porque você que criou um GPT desse, você pode escolher entre deixar ele privado, só para você, em deixar ele aberto para a sua empresa, só para funcionários da sua empresa acessarem, ou deixar ele público. Mais do que isso, as pessoas podem vender esses GPTs. E não só isso, né? Vender várias funcionalidades através do API. Mas entenda que existe oportunidade para você criar o seu negócio através de conversação, criar uma solução para o mercado, olhar para onde as pessoas não estão olhando, para os problemas que as pessoas não estão vendo e criar essa solução sem precisar ser um desenvolvedor. E aqui tem uma demonstração de uma integração através do API e de como funcionará a partir de agora se você quer viajar, por exemplo. Eles pedem aqui para o ChatGPT, ele diz que ele vai para Paris, e ele sobe a passagem dele, e o que acontece? Na hora ele integra com o Maps. Nesse Maps ele pede, me diga quais são os 10 pontos turísticos, as 10 melhores coisas para fazer em Paris. O app já vai apontar, vai fazer pins de todos os lugares que ele deve ir. Mais do que isso, ele fala quanto é que eu vou gastar para fazer essa viagem e eu preciso encontrar um Airbnb próximo a essas localizações para que eu fique. O ChatGPT já consulta na internet essa integração, já vai consultar a internet, olhar a acomodação no Airbnb e dar o valor para ele de quanto ele vai gastar. E um pouquinho mais à frente, ele pede, tá, e se nós fizermos em 4 amigos, quanto é que nós vamos gastar? O próprio ChatGPT já pega a acomodação que cabe 4 pessoas, faz o cálculo inteiro e entrega isso para ele. Ele simplesmente pode pegar e, através dessa conversação, já fazer a alocação e resolver metade dos problemas dele. O que vai acontecer com os guias turísticos? Você vai para um país que você não conhece ninguém, a pessoa às vezes vai extorquir você, vai cobrar muitas vezes mais do que valeria o serviço dela, porque sabe que tu é alguém do exterior. E agora, se você tem em quem confiar, se você tem uma funcionalidade aqui no teu celular que te permite fazer tudo isso numa pegada só.
E olha só que interessante, ele pede para o assistente dele escolher 5 pessoas que estão na plateia e sortear para 5 pessoas um cupom de $500 para eles usarem nesse novo GPT Turbo. E ele pega a lista das pessoas que estão no evento, acessa a internet e sorteia dentre todas essas pessoas esses cupons. Olha o tamanho da inteligência. Olha o tamanho da burocracia que ele acaba de resolver. Você imagine uma pessoa que precisa fazer palestras, por exemplo, e tem que fazer qualquer coisa, comunicação com o auditório, tem que o tamanho da equipe que essa pessoa precisa ter para gerir um processo desse, por exemplo. Agora não precisa mais. Isso tudo é oportunidade, né? Eu, por exemplo, bem no começo, quando lançou o ChatGPT, eu trouxe um vídeo falando sobre como você deveria se adaptar. Então, existe um único risco que você corre, é de não se adaptar, de não se atualizar. Eu quis trazer esse conteúdo porque eu vi que existiam vários canais americanos trazendo isso, né? E essa informação é extremamente relevante, porque existe uma crise muito grande, né? E existe muita falta de mão de obra de pessoas que conheçam esse tipo de tecnologia. E você pode ser uma pessoa dessa. Você pode aprender a interagir, aprender a fazer prompts, aprender a trabalhar com essas ferramentas. E se você, claro, quer aprender, eu te convido a aproveitar que, enquanto ainda é novembro, a entrar no Mapa do Marketing, porque lá a gente tem um módulo exclusivo que ensina toda a engenharia de prompt e base para você criar seus prompts dentro do ChatGPT. E aproveite que está com 25% de desconto utilizando o cupom Black November. Porque não há nada que a gente possa fazer além de acompanhar a tecnologia. Além de acompanhar todas essas mudanças que o mercado vem trazendo. Você imagine, por exemplo, para nós que trabalhamos com marketing digital, você precisa trabalhar a sua lista. A sua lista são pessoas, né, contatos que você comprou através de anúncio para oferecer um produto, oferecer uma promoção. Daqui a pouquinho eu terei o meu GPT, que será integrado a centenas de milhares de aplicativos. Eu vou pedir para ele, GPT, avise que a minha aula ao vivo começa daqui 15 minutos para todos que estão no grupo do Telegram. Ele fará. GPT, mande o e-mail para todas as pessoas que estão ali e já crie a redação. Eu quero uma redação persuasiva para que você convença as pessoas a comprarem o meu curso que fecha o carrinho daqui 24 horas. Ele vai fazer. Então, gente, vamos aproveitar. Aproveite enquanto é tempo, aproveite para nadar nesse mar enquanto ele ainda é um oceano azul. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não deixe para depois, comece a se otimizar. Comece a se profissionalizar o quanto antes. Um grande abraço e até mais.